Hello, DIY Lovers! Como é que vocês estão aí hoje, hein? Hoje eu trouxe um super compilado pra vocês com 15 ideias que eu já ensinei aqui no canal. E são ideias baratinhas que você aí pode fazer em casa usando vários tipos de materiais diferentes. Então já começa deixando o seu like agora no início do vídeo pra me ajudar com a divulgação, porque vem muita ideia legal por aí. E se for novo, se inscreve aqui no botãozinho vermelho. Aproveita pra me seguir também lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela para ver spoilers, novidades, e bora lá para conferir todas essas ideias. Para fazer essa ideia, eu reaproveitei esse balde e comecei marcando ali com uma régua a medida de 5 centímetros na parte de baixo dele, ali dando a volta inteiro. Então eu fui fazendo vários tracinhos com essa medida e depois foi só ligar tudo. Aí eu tô usando um marcador permanente porque é muito mais fácil de ver, mas dá pra usar uma canetinha ou uma caneta normal também. Depois de ligar todos os tracinhos, eu fui cortando com muito cuidado usando o estilete. Toma cuidado, vai com calma, não precisa ter pressa nessa hora pra não se machucar, porque essa parte demora um pouquinho mesmo. E ficou assim, separei essa parte grande e vou usar apenas o fundo do balde. E aí com uma lixa para madeira mesmo, eu fui lixando a borda até ficar mais retinho. E não se preocupem porque eu não vou jogar essa outra parte grande fora não, vou criar outras ideias. Então se você quiser que eu poste logo essas outras ideias aqui no canal, me conta aqui embaixo nos comentários. E aí, com um fundo branco, que é o mesmo que um primer, eu fui pintando essa parte por fora e por dentro. Eu usei esse fundo branco porque eu não tinha o primer suficiente para pintar essa peça, mas é sempre importante quando você vai pintar um plástico para a tinta durar mais, passar um primer ou um tipo de fundo igual esse antes de pintar. E aí dei uma demão, esperei secar bem e depois pintei com uma tinta spray preta fosca. Depois de seco, ficou assim, o acabamento fica perfeito. Cortei umas tiras de fita dupla face e colei ali por dentro do balde. E aí, eu tinha vários espelhos que eu retirei do meu guarda-roupa e não tava usando, espelhos grandes, retangulares. E levei uma vidraçaria, pedi para cortar vários espelhos redondos de tamanhos diferentes. E um deles era com a medida para encaixar dentro desse balde. E aí foi só colar e ficou certinho. Então se você tem um espelho na sua casa que você não tá usando, quer cortar com formato diferente, leva na vidraçaria e pede para cortar no tamanho que você quiser, que dá para reutilizar ele sim. Para fazer um acabamento e fazer as alças dessa bandeja, eu cortei 2 tiras de couro sintético e colei uma em cada lado. E como vocês já perceberam, eu usei esse couro nas 3 ideias, né? Eu acho super prático, fica lindo, dá um acabamento muito melhor e deixa as peças mais chiques, mais elegantes, sabe? E a minha bandeja, reaproveitando um espelho de guarda-roupa e um balde velho, ficou assim. Nem parece que foi feito em casa, né? Fala sério, né? Olhando assim, nem dá pra imaginar o material que eu reutilizei pra criar essa bandeja, né? Fica muito legal. E ó, eu tenho vários outros espelhos redondos que eu pedi pra cortar, então se vocês quiserem mais ideias usando eles, me conta aqui embaixo nos comentários. E me conta o que você achou dessa ideia também. Para essa ideia, eu usei 2 tamanhos de garrafa PET diferentes, porque eu precisava de uma mais larguinha e uma mais estreita, como essa daí. E aí, com a faquinha de serra, eu cortei a boca das 2 garrafas fora. Essa daí eu cortei bem rente, já a outra eu deixei um pouquinho maior, então eu cortei mais perto da tampa. E eu tô usando essa daí que é pequena, mas pode ser aquelas de 2,5 litros ou até mesmo de 3 litros, que vão ser largas desse jeito também.
E aí depois marquei na garrafa com a caneta onde eu queria cortar e cortei usando o estilete. Uma dica que eu dou é usar garrafas PETs que sejam lisas nessa parte de cima, porque tem algumas que vêm com detalhes, que são ásperas, como por exemplo a garrafa PET de Coca-Cola, que tem uns círculos grandes em cima. Então, quanto mais lisa, mais legal vai ficar a ideia. E aí eu marquei também na outra garrafa, deixei um pouco mais alta porque vai ser a parte de cima do vaso e cortei do mesmo jeito. Então, as duas partes das garrafas que eu vou usar são essas daí, que são as partes menores de cima. E aí, eu fui abrindo com o estilete um pouquinho mais esse furo para poder encaixar uma peça dentro da outra, depois vocês já vão entender como é que é. E com a tesoura, eu fui acertando ali para deixar bem retinho. Aí, as outras duas partes dessas duas garrafas, eu não joguei fora não, viu? Eu guardei para criar outras ideias, porque no outro vídeo também já ensinei como reaproveitar uma dessas garrafas aí para fazer uma luminária bem legal. Então, não joga fora, guarda, tá? E aí, eu aqueci o ferro só um pouquinho e passei rapidamente a boca dos dois potes ali, das duas garrafas, para arredondar um pouquinho a borda. Aí, colei uma na outra usando a cola de silicone líquida. Passei a cola por dentro da garrafa menor e encaixei a parte de cima e ficou assim, como se fosse uma taça. Virei ali, fiz uma minhoquinha usando a massa epóxi, que vocês encontram em lojas de materiais de construção, em mercados. E fiz uma minhoquinha ali, achatei e prendi em volta desse círculo, desse furo ali, onde a gente colou. E aí fui apertando com o dedo, pressionando e pressionando também ali na parte de dentro, porque assim ela vai encostar na garrafa de baixo e na garrafa de cima para unir as duas quando secar, entendeu? Depois limpei as garrafas, a marca das colas ali, usando um pedaço de algodão e acetona, mas pode usar o álcool também. Esperei secar por um tempo até endurecer essa massa e ficou desse jeito. E aí passei uma demão de primer antes de pintar, esperei secar bem e depois pintei com tinta spray preta, pode ser tanto a brilhante quanto a fosca. E o meu vasinho feito com garrafas PET ficou assim, nem parece que foi feito usando esse material, né? Me conta aí nos comentários o que você achou dessa ideia e não esquece de deixar o seu like se gostou. Nessa ideia, eu usei esse pote de cozinha, que é bem baratinho, eu paguei uns R$4. E eu comecei retirando a tampa e cortando essa borda de cima com a tesoura. Mas dá pra fazer ela também usando a garrafa PET retinha que eu usei na outra ideia, que dá certinho do mesmo jeito. Acertei ali com o estilete a parte que sobrou e deixei essa bordinha arredondada, igual eu arredondei na outra ideia com o ferro quente, fica do mesmo jeito. Reaproveitei essa tampa de um baldinho que eu usei para fazer uma luminária e um cachepô e vocês adoraram, fez muito sucesso. E aí eu deixei ela guardada aqui. Então, com o estilete, eu fui cortando essa bordinha para usar só a parte lisa ali da parte de dentro. E depois fui aparando com a tesoura para ficar bem redondinho. Posicionei o pote no meio ali, bem centralizado, contornei com o marcador e recortei essa parte do meio para encaixar depois, vocês já vão entender como é que é. E ficou assim, separei essa parte e cortei uma tira de papel micro-ondulado de 7 centímetros. E esse papel vocês encontram em papelarias, tem de todas as cores, mas a cor não importa porque nós vamos pintar. Então eu colei no potinho usando a cola de silicone, pode ser outra cola também, a que você tiver em casa. Colei na parte de baixo do pote, depois passei a cola na bordinha de cima ali do papel e encaixei a parte redonda que eu tinha recortado antes de plástico. Por isso é importante encaixar certinho e não ficar largo, porque senão não vai ficar muito legal, sabe? E ficou desse jeito. Virei e no fundo eu colei essa tampa, que é uma tampa de pote de creme, e colei com cola quente, porque o fundo do pote tem um espacinho ali, então ela vai preencher esse espaço para não descolar. E ficou assim. Para pintar eu usei a tinta acrílica na cor cerâmica, que é essa cor linda,
E usei também bicarbonato de sódio, eu fui colocando a olho ali, mexi bem, porque assim vai ficar com efeito, vai ficar parecendo um vaso de cerâmica de verdade, sabe? Vocês já vão ver aí o resultado. E aí pintei tudo com mais ou menos 2 ou 3 demãos. Dá pra usar no lugar do bicarbonato de sódio também fermento em pó, que é aquele fermento para fazer bolo. E a diferença de colocar isso na tinta é que a tinta vai ficar áspera, sabe? Como se fosse como as areinhas. Então, por isso que o vaso vai ficar com aparência de rústico, de cerâmica. Mas, se você quiser, pode passar a tinta sem nada e deixar o vaso lisinho, que também vai ficar lindo. E esse foi o resultado do meu vaso estilo Pinterest. Eu vi um vaso na internet que era exatamente igual a ele e decidi reproduzir usando objetos e embalagens bem baratinhas. O vaso igualzinho que eu vi em uma loja gringa custava em torno de R$ 500 e eu gastei menos de R$ 5 para fazer. Dá para acreditar? Para fazer essa mesinha foi muito fácil, eu reaproveitei essas duas partes que já tinham o mesmo tamanho, de 37 por 42 centímetros, e cortei apenas essas quatro de 49 por 10 centímetros. Passei cola para madeira na pontinha, deitei, peguei uma com a parte mais bonitinha virado para fora, usei o esquadro para deixar bem retinho ali, e depois parafusei uma mini cantoneira por dentro para fixar melhor. Peguei uma outra ripa, passei a cola na pontinha e coloquei do outro lado, mas dessa vez em pé, desse jeito. Usei o esquadro para deixar retinho e parafusei a mini cantoneira por dentro também. Passei a cola na ponta das duas e colei a outra peça de madeira que tinha o mesmo tamanho. Essa parte é a parte de baixo, então para fixar eu parafusei diretamente por baixo, porque não vai aparecer. Virei a peça desse jeito e repeti o mesmo processo. Coloquei uma deitada e a outra em pé. Colei e parafusei as cantoneiras na parte de dentro ali de cima e a parte de baixo eu parafusei por fora mesmo. Passei a cola de contato e fiz o acabamento com as fitas de borda nessas bordinhas. E se você não encontrar essa fita de borda, pode só pintar com uma tinta da mesma cor da madeira ou então pintar o móvel inteiro com a mesma cor. E como eu sei que vai ter gente dizendo que precisa ter todas essas ferramentas em casa, não precisa. Você pode reaproveitar as madeiras do móvel velho e levar em algum lugar e pedir para cortar, que eles vão cobrar bem baratinho se cobrar. Para finalizar, eu coloquei rodízios na parte de baixo para a madeira não ficar encostada no chão e facilitar a locomoção na hora de limpar também. E esse foi o resultado da minha mesinha. Aí, se você quiser também dá para colocar uma prateleira no meio para usar mais ainda esse espaço. E aí, me conta o que vocês acharam dessa ideia. É muito legal saber que a gente está reaproveitando uma madeira que seria descartada e ainda por cima decorando a casa, né? Nessa ideia, eu usei uma lata de atum e comecei removendo o rótulo. Peguei um prego, posicionei ali na lateral, segurei certinho e fui batendo com o prego para fazer um furo. E aí depois eu só vim com a furadeira para alargar esse furo. Fiz o mesmo do outro lado, na mesma direção, e passei uma demão de primer antes de pintar. Depois pintei com tinta spray preta. E ficou assim, peguei umas ripas de um caixote de madeira porque são mais finas, cortei nas medidas que eu precisava, lixei, então ficaram duas ripinhas de 15 centímetros por 2,5 cm e uma ripinha de madeira de pinos mais grossa de 8 centímetros por 2,5. E aí eu posicionei as duas fininhas uma sobre a outra, fiz um furo no mesmo lugar e colei as três peças, deixando a mais grossa na parte de baixo por dentro. Depois pintei essa base com tinta preta. Esperei secar bem e para montar eu posicionei a lata no meio e prendi ela na madeira usando um parafuso pequeno com porca. Coloquei de fora para dentro de um lado e do outro lado também. Para iluminar eu usei essa mini lâmpada a pilhas, que é só apertar no meio que ela acende, e colei dentro da lata. E esse foi o resultado da luminária. É só apertar no meio para acender e o legal é que você pode inclinar ela para cima e para baixo, o que facilita muito.
Eu adorei essa ideia, achei bem diferente e o legal é que você não precisa de fiação, tomada, nem nada disso. É bem prático e ela quase não ocupa espaço. Me conta aí o que você achou dessa ideia. Para essa ideia, eu usei uma tábua redonda de corte, que vocês também encontram em lojas de utilidades e mercados, e comecei tingindo ela com betume na cor marrom café, mas eu achei que ficou muito escuro, ia ficar muito mais bonito se fosse com corante e vinagre, assim como eu já ensinei em outros vídeos aqui no canal. Então, depois que secou, eu peguei um preguinho e fui batendo com o martelo na lateral da tábua, só para fazer um furinho, e depois eu usei um ganchinho pequeno para rosquear. Então, o prego é só para facilitar na hora de rosquear esse ganchinho. Fiz o mesmo do outro lado ali, mais ou menos nessa altura, e fui encaixando a corda por dentro. Eu usei um ganchinho, mas você pode usar um pitão também, que é completamente fechado. E aí, passei do outro lado a corda também, amarrei um nó de um lado bem forte, deixando bem na pontinha o nó, puxei bastante e fiz o mesmo do outro lado. E aí, o tamanho da corda vai depender do tamanho da alça que você quer. Como meu ganchinho era aberto, eu apertei com o alicate para fechar e ter certeza que a corda ia ficar bem firme. E aí, há um tempo atrás, a gente retirou uns espelhos do meu guarda-roupa e levou um deles para cortar em uma vidraçaria. Pedi para cortar vários tamanhos redondos diferentes e vi que um deles cabia no meio dessa tábua. Então, eu colei com cola instantânea e esperei secar bem. E esse foi o resultado do meu espelho Adnet com tábua e corda. Um espelho assim chega a custar de 170 a 600 reais nas lojas. E como eu disse pra vocês, eu achei que ficou bem escura a tábua, mas se fosse com vinagre e o corante, ia combinar direitinho com esse cantinho e com todos esses tons clarinhos. Ah, e na verdade eu pedi pra cortar esse tamanho de espelho aí pra fazer outra ideia, mas como eu não consegui ainda, eu usei pra fazer essa. Se você aí gostou dessa ideia, não esquece de deixar o seu like aí embaixo, hein? Decidi transformar esse porta-retrato simples e para isso eu usei couro sintético. Cortei uma tirinha fina um pouquinho mais larga, que é a espessura do porta-retrato ali da bordinha. Fui passando cola quente e colando aos poucos, deixando ele bem alinhado ali na parte da frente. Eu cortei uma tira grande já, que desse a volta no porta-retrato inteiro, e ali nas quininhas eu fui apertando bem para não ficar muito redondo e muito alto também. E aí foi só cortar o excesso. Cortei uma outra tira do tamanho certinho ali na altura do porta-retrato. E para fazer um ângulo de 45 graus, eu peguei uma folha de papel, dobrei dessa forma, deixando bem alinhado, e nós vamos usar essa ponta. Posicionei em cima do couro sintético ali, alinhadinho, e risquei. Virei o papel e fiz o mesmo na outra ponta, porque eu queria esse ângulo nas duas pontinhas. Depois foi só cortar essas duas pontas. E como eu achei que essa tira estava bem mais grossa que a moldura do porta-retrato, eu diminuí para 3 centímetros. Ainda continuou mais grossa que o porta-retrato, mas não ficou tão grande assim. Então, se a sua moldura for mais larga, é melhor ainda, porque o acabamento vai ficar mais bonito. E aí eu recortei tiras para todos os lados da mesma forma, cortando ali na mesma largura e fazendo corte em 45 graus nas duas pontas. E foi só colar tudo com a cola quente que encaixa direitinho. E eu tô usando a cola quente porque eu acho mais rápido e mais prático, mas pode usar outras colas também, como cola de silicone, cola universal ou outra cola muito boa que você tiver em casa. Por último, eu troquei essa imagem por uma foto minha e do Everton, mas fica bem legal também se colocar uma ilustração ou um desenho estilo Artline, que são aquelas linhas pretas. Aí eu aproveitei também e cortei as pontinhas ali para ficarem arredondadas, assim como as bordas. E esse foi o resultado do meu porta-retratos. Se vocês quiserem mais ideias para decorar e transformar esses porta-retratos simples, me contem aqui embaixo nos comentários. Essa mangueira estava toda quebrada, velha, jogada no meu quintal e eu não usava mais, então decidi transformar ela. Reaproveitei também essa lata que é um pouco maior que aquela lata de leite em pó.
Comecei cortando a ponta da mangueira na diagonal para ficar mais fácil na hora de começar a colar e fui colando com cola quente na parte de cima da lata. Eu passei a cola e fiquei segurando até secar bem, para ela não descolar. Fui colando ali aos poucos em volta da lata inteira, então a minha dica é que você use um baldinho ou uma lata maior ou mais largo que a lata de leite em pó comum, porque senão a mangueira vai abrindo e se soltando aos poucos. Então, para facilitar ali no começo, na onde eu comecei a colar, eu prendi uma fita crepe para ter certeza que ia ficar bem colado. No final, cortei na diagonal novamente e fiz o acabamento ali colando para ficar bem rente. Aí, quanto mais velha, maleável e mole for a mangueira, melhor para colar. Depois, pintei tudo usando uma tinta acrílica na cor camurça queimado. Dei 2 demãos e esperei secar bem. Pintei também a bordinha de cima da lata e a bordinha de dentro ali só para não aparecer a cor dela. E esse foi o resultado do meu cachepô estilo Pinterest. Eu coloquei uma plantinha artificial, mas você pode colocar um vasinho com uma plantinha dentro para usar apenas como cachepô. E aí, o que vocês acharam dessa ideia? Bem diferente, né? Para essa ideia, eu usei um pedaço de papel Paraná, que é um papel mais grosso, parecendo com papelão que você encontra em papelarias. Usei uma base redonda ali, só para usar como molde, de mais ou menos 35 centímetros. Contornei e recortei. Separei essa base e peguei uma folha de papel craft, que é esse papel marrom bem fininho, que vocês também encontram em papelarias, custa em torno de R$1, é bem baratinho. E com a tesoura eu fui cortando vários pedaços enrolados mesmo, com mais ou menos uns 2,5 cm, 3 centímetros. Aí essa folha é um pouco maior que a folha de cartolina, tá? Ela é grande. E aí, cada tirinha eu fui pegando e torcendo assim, na mão mesmo. Torci a tirinha inteira, deixando ela bem fininha. Cortei várias tirinhas assim e fui torcendo do mesmo jeito. E aí eu peguei a base redonda de papel Paraná que eu tinha cortado e com a régua eu marquei ali bem no centro para começar a colagem. Então eu peguei uma das tirinhas torcidas e fui enrolando como se fosse um caracolzinho para facilitar o início da colagem. Passei um pouquinho de cola quente no meio e colei ela. E aí fui colando aos poucos. Passei um pouco de cola em volta, só um pouquinho porque a tira é fina, e fui colando e dando a volta. E aí toda vez que acabava uma tirinha, eu começava outra emendando do mesmo jeito. Aí eu tô usando a cola quente porque eu acho muito mais rápido e prático, mas dá pra fazer também usando a cola de silicone líquida. Para fazer esse suplá inteiro, incluindo os detalhes que eu vou fazer em volta, eu usei 3 folhas de papel craft, então fica bem baratinho. E aí deixei mais ou menos uns 2 centímetros ali sobrando de borda, finalizei essa parte, cortei várias tirinhas de mais ou menos uns 20 centímetros e fui colando como se fossem pétalas. E aí para elas ficarem baixinhas, e essas pontinhas, eu fui abrindo e apertando, porque depois eu ainda vou colar as outras cordinhas ali, as outras tirinhas por cima. Então para não ficar alto, eu fui apertando e achatando essas pontinhas. E aí fui enchendo até dar a volta. Depois, eu fui intercalando ali no meio delas, fazendo do mesmo jeito. Aí eu usei essa base redonda de 35 centímetros, mas pode fazer menor com 30 centímetros, porque essas pétalas já vão deixar ela maior, entendeu? Depois de fazer essa segunda camada intercalando, eu continuei a colar as tirinhas, dando a volta até tampar todo o papel Paraná. Vou ser sincera e dizer que demora um pouquinho pra fazer, porque você tem que cortar as tirinhas, torcer tudo e ir colando. Então, assim, demora, mas vale super a pena, porque olha só o resultado final desse suplá feito com papel craft rústico. Fica incrível, a mesa posta fica muito mais bonita, mais delicada, mesmo com esse ar rústico e boho, sabe? Mas, assim, vale muito a pena e dá pra fazer vários, porque você não vai gastar nem R$5 em cada um. Aí eu usei o papel Paraná como base, mas dá pra usar o papel cartão, cartolina ou outro papel simples que você tem em casa. E como o papel Paraná é grande, dá pra fazer mais ou menos umas 4 peças dessa.
Já me conta aí nos comentários o que você achou dessa ideia, hein? Para essa ideia, eu reaproveitei palitos de churrasco. E eu digo reaproveitei porque eu usei esses pedaços que eu guardo em um potinho que vão sobrando de outros projetos que eu faço. Então eu marquei ali com o lápis e com a régua 10 centímetros, cortei com o alicate de corte e essa parte que eu cortei eu lixei para ficar bem retinha. Cortei um monte de palitos com essa medida, usei uma bolinha de isopor e para envolver ela eu usei a massa cerâmica, que é uma massa de cerâmica fria e não precisa ir ao fogo, ela seca ao ar mesmo. Então eu peguei um pedaço, abri bem, coloquei a bolinha no meio e fui enrolando, fazendo uma bolinha ali, deixando bem lisinha. E eu tô cobrindo essa bolinha com a massa cerâmica porque eu descobri na prática que não pode pintar isopor com tinta spray porque corrói. Então, se você preferir pintar com a tinta spray, envolva com essa massa que vai dar certo. E aí fui espetando os palitos aos poucos. Não tem uma ordem certa, você pode começar retinho e depois ir intercalando, preenchendo os espaços. Depois de encher essa bolinha com palitos de churrasco, ficou desse jeito. E aí sim, eu pintei com a tinta spray na cor dourada. Se você não quiser usar a tinta em spray, é só espetar os palitos diretamente na bolinha sem usar a massa cerâmica e pintar com pincel e tinta acrílica. E esse foi o resultado da minha peça decorativa. Essa peça é conhecida como ouriço e é muito fácil de fazer e eu encontrei vendendo em lojas por R$280. Para essa ideia, eu reaproveitei esse pote de pasta de amendoim e comecei cortando essa parte de cima com o estilete. Depois passei uma demão de primer com a esponjinha dando batidinhas para preparar antes de receber a tinta. E aí esperei secar bem. Para decorar esse vasinho, eu usei o EVA de 5 mm, que é um EVA bem mais grosso que aqueles comuns. Ele vem em uma folha grande, mas eu tinha essa sobra e uns outros pedaços de um outro projeto que eu fiz que sobrou. Então eu fui cortando várias tirinhas e dividindo elas para ficar pedacinhos menores. Para colar eu usei a cola de silicone líquida, mas pode ser a cola universal também. Colei 2 do mesmo tamanho, deixando um espacinho entre eles, e do lado eu colei um do mesmo tamanho no meio e 2 pequenininhos, um em cima e um embaixo, e fui repetindo do mesmo jeito até dar a volta no pote inteiro. Depois pintei tudo usando esse verde clarinho. Dá para usar a tinta PVA, a tinta acrílica, a chalk ou até mesmo a tinta spray. Aí eu decorei com tirinhas de EVA, sim, mas dá para testar outros cortes com formatos diferentes também, que fica bem legal. Pintei também a bordinha de dentro do pote, porque depois de pronto vai aparecer. E esse foi o resultado do meu vasinho, reaproveitando um pote de plástico que iria pro lixo. E eu não fiz furos no fundo, porque eu só encaixei o vasinho ali dentro, mas se você quiser colocar a planta direto, plantar diretamente nele, é só fazer os furinhos no fundo. E essa foi a lata que eu encontrei. Comecei retirando essa parte de plástico de cima e o lacre do meio também. E ficou assim, quando eu peguei ela já tinha esse corte enorme, então eu não precisei retirar o gás. Se não tiver nenhum corte ou furinho em cima, é bom você fazer um furinho pequeno mesmo, com um prego ou com uma furadeira, para sair o gás todinho, porque senão na hora que você for retirar a tampa, pode sair com muita pressão. Então eu fui entortando essa parte de cima toda com o alicate para ficar mais fácil de sair. E confesso que não tava tão fácil não. Mas aí depois eu fui batendo e soltou por dentro. Então aí deu certo e depois vai sair quando eu retirar o fundo. E aí eu virei a lata ao contrário, deixando o fundo virado para cima. E com um prego grande e um martelo, eu fui batendo no cantinho até fazer um furinho. Por quê? Porque a louca aqui tentou abrir com um abridor de lata pequeno, né? Eu sabia que não ia dar certo, mas não custa nada tentar, né? E aí fui tentando, fiz força ali, mas o fundo dessa lata é tão grosso que óbvio que não deu certo, né? É impossível abrir com um abridor de latinha.
Então, depois de ver alguns tutoriais na internet de como abrir esta lata, eu usei a lixadeira e fui passando nessa bordinha em volta até o fundo se soltar. Dá pra usar também uma lima, uma esmerilhadeira ou um abridor de latas americano, que aí é muito fácil. Mas como eu não tinha... Uma hora depois... Depois de lixar bastante, eu retirei o fundo inteiro, a borda não ficou cortante, ficou lisinha. E como tava bem sujo, eu lavei muito bem antes de continuar. E aí eu usei esse soquete, que era tipo um modelo de mesa, que eu já tinha aqui em casa, que tem essa base. Posicionei ali naquele furo do meio, deixando centralizado. Marquei os 2 pontinhos ali onde iriam ficar os parafusos. E com uma furadeira, eu fui fazendo esses 2 furos para parafusar e fixar o bocal por dentro depois. E assim, só tinha um problema, né? Porque eu achei que essa broca era para metal. Acontece que não era, né? Eu quebrei a broca, vai eu tentar fazer isso com o prego e o martelo. Torto, prego, grosso, mas fura lata, velho. Que lata grossa. Mais uma vez não deu certo, mas foi aí que eu encontrei a broca certa para metal. E dessa vez, deu certo. Para fazer a parte elétrica da luminária, eu descasquei a ponta do fio, separei em 2, deixei só um pedaço de cobre para fora, para não ter risco deles se encostarem depois, porque é perigoso. E aí, fui torcendo as pontinhas do cobre. Coloquei por dentro do parafuso ali do soquete, eu desparafusei os parafusos e encaixei uma pontinha embaixo de cada parafuso. Depois foi só apertar bem. E eu já ensinei como fazer isso aqui no canal muitas e muitas vezes. Passei a outra ponta pelo fundo da lata e puxei ali no furo central até o soquete ficar encostado por dentro. E para fixar o soquete na lata, eu usei 2 parafusos pequenininhos com porcas. Eu encaixei ali por dentro no furo do soquete e coloquei a porca na parte de cima. E ficou desse jeito, fica bem preso. E aí, na outra ponta do fio, eu descasquei, fiz a mesma coisa ali, torci a pontinha e usei um pino macho para poder ligar na tomada. Desparafusei um pouquinho os parafusos de dentro e encaixei uma pontinha embaixo de cada um. E aí, foi só apertar bem e fechar. E a parte elétrica já ficou pronta. Aí, eu coloquei uma lâmpada e liguei só para testar e ver se estava tudo certo. Funcionou direitinho, então eu retirei a lâmpada, separei essa parte. E essa foi a tábua que eu encontrei perdida aqui em casa, que eu nem lembrava que eu tinha, e tava toda trincada. Medi com a trena e ela tinha 1,20 m, já era um tamanho ótimo para fazer a luminária. Então, com a régua, eu fui marcando as medidas das ripas que eu precisava, usando só as partes boas da madeira. E aí, eu fiz ripinhas com 3 centímetros de largura. Eu fiz 4 de 3 por 1,20 m. E 2 de 19 centímetros por 3 centímetros. Se você preferir, pode levar a tábua para um marceneiro ou um carpinteiro cortar, que o corte fica retinho. Eu decidi cortar aqui em casa mesmo, com a serra tico-tico, e ficou desse jeito. Não fica perfeitinho, não fica retinho, mas aí depois eu fui lixando. Eu usei a lixadeira, gente, mas isso não é empecilho não, porque dá para lixar na mão também e dá certo do mesmo jeito. Então, recapitulando, são 4 ripas de 1,20 m por 3 centímetros e 2 de 19 centímetros por 3 centímetros. Depois de lixar bem, eu passei cola para madeira na pontinha da ripa menor e colei ali na ponta da ripa maior embaixo. Usei alguma coisa para deixar bem reto, coloquei o esquadro para ter certeza que estava retinho, fiz um furo ali na lateral e parafusei. Virei essa parte do outro lado, passei a cola na pontinha e colei a outra ripa do mesmo jeito. E aí fiz o furo e parafusei para fixar. Separei essa parte e usei as outras 3 ripas que sobraram para fazer a mesma coisa. Colei a ripa menor na maior, parafusei, virei e colei do outro lado parafusando também. E aí ficaram 2 peças iguais. Para pintar, eu tô usando a chalk na cor preta, mas pode pintar com a tinta acrílica, tinta PVA, tinta spray, ou você pode até mesmo envernizar ou passar betume. Você que escolhe aí como vai ficar a sua luminária.
E depois de secar, ficou assim. Com a régua, eu fiz uma marcação de 5 centímetros acima dessa linha de um lado para fazer o furo e fixar as madeiras. Virei na mesma direção do outro lado e marquei mais 5 centímetros. Com uma broca mais grossa, própria para metal, eu fiz os 2 furos na lata e dessa vez eu usei a broca mais grossa porque os parafusos que eu comprei eram mais grossos, eu não encontrei eles finos. E ficou desse jeito. Para fazer os furos nas madeiras, eu posicionei o suporte assim, usando alguma coisa ali no meio para facilitar. E na ponta, com a régua, eu marquei 5 centímetros. Aí fiz o furo com a furadeira. Virei o suporte, marquei 5 centímetros na ponta novamente e furei. Aí dessa vez eu usei a broca certinha para a madeira. É importante você ver se a broca é certa, porque às vezes você tenta furar e não consegue, porque tá errada. Aí pode acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo da broca quebrar. E aí eu fiz o mesmo com o outro suporte. Para montar é bem fácil, eu posicionei ela aberta desse jeito. Peguei a outra parte, posicionei uma ponta por cima e a outra ponta de baixo desse suporte eu posicionei por cima da outra também. E aí foi só posicionar a lata no meio, deixando os furos alinhados. Coloquei o parafuso ali por dentro no furo e para fixar e prender eu usei essa borboletinha, que é como se fosse uma porca. Aí foi só colocar ele por fora e apertar. Virei do outro lado e fiz a mesma coisa, coloquei o parafuso por dentro e encaixei a borboleta por fora. Eu comprei um parafuso grande e um parafuso menor que sobrava só uma pontinha para fora e esse menor já foi suficiente, não precisa ser tão grande não. E depois de apertar bem, a luminária já ficou pronta, aí é só colocar ela em pé no chão e aí já dá para ter uma noção da altura que ela fica. E eu coloquei a lâmpada e testei aí para vocês verem como que fica. O legal é que você pode inclinar ela para cima e para baixo. E esse foi o resultado da nossa luminária reaproveitando um barril de Heineken que estava em uma lixeira. E se você quiser que ela fique maior, é só aumentar o tamanho das ripinhas. E como eu mostrei pra vocês, ela pode ser inclinada pra cima, pra baixo, pra colocar a lâmpada focada onde você quiser. E eu mostrei pra vocês aí a versão da luminária pronta com a lata sem pintar, mas se você quiser, pode pintar como eu fiz. Eu pintei com a tinta spray preta brilhante por fora e por dentro eu usei uma tinta spray dourada. Me conta aí o que vocês acharam dessa ideia e qual dessas duas versões vocês preferem. Essa lata já tinha virado um DIY por aqui, mas eu enjoei, desmontei tudo e comecei retirando a tinta branca que tava ali nessa borda de cima, porque eu lixei, pintei, ficou grosso, não ficou muito legal. Então depois de remover a tinta, eu passei aí, como eu tô mostrando, um fundo branco que é igual um primer. E aí com a régua eu fui fazendo marcações ali, tracinhos de 8 centímetros, só pra fazer a marcação mais ou menos onde estava antes, pra eu saber certinho mais pra frente ali, que vocês já vão entender. E aí fui demarcando com uma fita crepe a parte de baixo e pintei essa borda de cima com uma tinta spray dourada. E não tem problema sujar a parte de baixo ali onde não tem fita crepe, porque depois eu vou cobrir com o tecido. E aí eu retirei toda a fita crepe e eu comprei meio metro desse veludo verde, que é a coisa mais elegante, mais chique, bem estilo West Wing. Posicionei a lata ali em cima e contornei ali um círculo. Eu contornei esse círculo deixando ali mais ou menos 1 centímetro maior do que a lata. Eu contornei na parte de trás do tecido para não estragar a parte da frente, que é aquela parte bonita. E eu paguei em meio metro de veludo R$ 23,70. Esse pedaço aí que eu mostrei é só metade do tecido que eu comprei. E aí eu cortei esse círculo e separei para usar depois. Peguei uma tábua de pinos e posicionei a lata em cima e fui contornando com o lápis e depois cortei usando a serra tico-tico, tomando muito cuidado. Dá para usar qualquer tipo de madeira que você tem em casa, pode ser um pedaço de MDP, de MDF,
porque essa parte vai ficar escondida, então não tem problema se a madeira não estiver muito bonita. E aí depois eu lixei para deixar mais bonitinho, fazendo o acabamento, prendi fita adesiva dupla face, aquela mais forte, e colei na parte do fundo ali da lata, que é a parte que não tem nada, que é retinha, sabe? Prendi ali e encaixei certinho. Comprei essa espuma de 3 centímetros para fazer o assento e já cortei ali do tamanho certinho da lata. E fui colando aos poucos com cola quente. Essa espuma geralmente é mais carinha, então você tem que comprar mais ou menos o tamanho que você vai usar. Você compra a medida e ela vem medindo por R$1,90. Então eu comprei 30 centímetros por R$1,90. Comprei também essa manta para revestir em volta da lata. Fui colando ali com a cola quente, já tinha cortado esse pedaço aí, mais ou menos do tamanho da lata, e fui colando aos poucos até envolver ela inteira. Na espuma, com 1,90 m por 30 centímetros, eu gastei R$54, mas o pedaço que eu usei para fazer esse puff foi o equivalente a R$8. Essa manta eu gastei R$28,90 em 1 metro, mas ainda sobrou uma parte. Eu colei só metade da manta ali na parte de cima para baixo, porque depois eu vou ir ajustando aos pouquinhos, vocês vão ver, e cortei o excesso ali na parte dourada. Posicionei o tecido para saber o tamanho que eu precisava, então eu cortei ele deixando 3 centímetros menor que a altura total da lata. Fui marcando com tracinhos ali com a régua e depois cortei. Aí no final eu vou falar quanto eu gastei para fazer esse puff inteiro, então não se assustem com os valores dos materiais, porque ainda sobrou material para criar muitas outras ideias incríveis. E agora chegou a parte mais demorada, que é a parte de costurar, porque eu não tenho máquina de costura, né? Fui costurando a parte que eu cortei aí por último no círculo e depois emendei ali a ponta, uma ponta na outra, no comprimento para fechar essa capa. Vai ficar tipo uma capa de botijão de gás, sabe? Então, ó, valorizem essa pessoa que tá costurando na mão e ficou horas e horas costurando, hein, gente? Por favor, deixem muitos likes, comentem bastante e compartilhem esse vídeo. E aí a capa ficou pronta e ficou desse jeito. E aí eu fechei ali a parte da manta que ficou faltando. Queimei o dedo, porque faz parte também, né? E aí, eu tinha colado só metade da manta. Fui colando mais uma parte e deixei uma borda sobrando ali de mais ou menos uns 5 centímetros para dobrar o tecido. Vocês vão entender já. E aí, eu encaixei a capa, fui alinhando, deixando ela bem certinha. Aí eu esqueci de falar, mas esse tecido estica, então a hora que eu fui cortar pra fazer a capa, eu cortei ele menor ali pra ficar mais agarradinho, mais apertado. E aí o excesso do tecido eu fui dobrando pra dentro ali, nessa parte que eu não tinha colado. Fui dobrando, ajeitando pra ficar bem retinho e depois fui colando. Passei a cola embaixo e fui colando, deixando bem bonitinho. Por isso que eu não colei toda a manta de uma vez, entenderam? E o meu puff com cara de caríssimo, com cara de loja, ficou pronto. Fica super confortável, e aí pra fazer esse puff eu calculei os gastos e foi R$46. As tintas eu já tinha por aqui, mas se precisar comprar não vai nem chegar a R$100. E ó, um desse na loja custa no mínimo R$285, então é uma ótima ideia pra fazer e vender. Para fazer essa ideia, eu usei esse cano de 50 milímetros e com a régua fui fazendo marcações de 16 centímetros em volta dele, depois fui só ligando os traços. Na verdade, esse daí eu comprei alguns dias atrás para fazer outra coisa em casa e como sobrou, decidi reaproveitar. E aí com a cegueta eu fiz um corte na diagonal aí na ponta. Depois de cortar essa parte, eu cortei a outra parte marcada reta. E aí lixei as duas pontas com uma lixinha para madeira. E ficou assim. Depois pintei a parte de dentro com uma tinta spray dourada e ficou desse jeito. Para pintar a parte de fora, eu tampei as duas bocas do cano com fita crepe. Coloquei um pedaço, depois coloquei um outro pedaço para tampar a borda dele também e fui cortando o excesso da fita em volta. E ficou desse jeito, com as duas pontas isoladas. Para pintar eu usei a tinta spray preta brilhante, pode ser tanto a brilhante quanto a fosca.
Eu cortei 3 tamanhos diferentes, esse de 16, um de 11 e um de 21 centímetros. E para iluminar dentro deles, eu usei essa vela eletrônica amarelinha. Coloquei uma dentro de cada um e os nossos porta-velas ficaram assim. Aí o legal dessa vela é que como ela é a bateria, não esquenta, então não tem problema nenhum, nem se o porta-velas for feito de plástico. Se você achou essa ideia diferente e legal, já deixa o seu like aí embaixo. Para fazer essa ideia, eu reaproveitei essas sobras de madeira, marquei as medidas que eu precisava e cortei com a serra tico-tico. Mas se você não tiver uma serra em casa, é só levar em um carpinteiro ou em um marceneiro e pedir para cortar. Então eu cortei duas de 27 por 24 centímetros, duas de 27 por 27 e uma de 24 por 24 para fazer o fundo. E essas madeiras têm 1,5 cm de espessura. Então eu coloquei a do fundo deitada, fui colando aos poucos todas, formando uma caixa, formando um cubo. E aí eu usei cola para madeira. Então eu posicionei as duas de 27 por 27, uma de frente para outra, e as outras duas de 27 por 24, uma em frente à outra, e aí vai ficar certinho um quadrado. Aí eu já fiz a medida do fundo para encaixar certinho por dentro ali, para ficar com acabamento legal. Para deixar o cachepô mais firme, eu furei e parafusei dos dois lados. Coloquei 2 parafusos desse lado, 2 parafusos do outro lado e repeti o mesmo do outro lado da caixa. Então ficaram 8 parafusos para montar essas laterais aí. E para parafusar o fundo, eu deitei a caixa e coloquei um parafuso em cada lado, porque assim ela fica bem firme e o fundo não vai ter perigo de se soltar. Para fazer o acabamento nessas bordas que não estão da mesma cor da madeira e deixar tudo bonitinho, eu usei a cola de contato, que também é conhecida como cola de sapateiro. Passei uma camada de cola, esperei secar bem, passei uma camada de cola nas fitas de borda, esperei secar bem e aí fui colando e fazendo os acabamentos. E essa fita vocês encontram em marcenarias ou em lojas que vendem produtos para marcenaria. Para fazer os pezinhos eu cortei 4 ripas de madeira de pinos de 30 centímetros por 4. Marquei com lápis na caixa e na ripinha 15 centímetros, que é a altura que vai ficar os pezinhos, e fui colando um em cada lado com cola para madeira. E para deixar esses pezinhos mais firmes, eu parafusei cada um por dentro com 2 parafusos. Para tampar esses furos que já tinham da porta do guarda-roupa e a cabeça dos parafusos, eu usei tapa-furos, que é um adesivinho redondo, e eu vou deixar o link de onde eu comprei aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas dá para fazer isso também cortando um pedaço de fita de borda redondinho. E esse foi o resultado do meu cachepô de madeira. Me conta aí nos comentários o que vocês acharam dessa ideia. E ó, se ainda não deixou o seu like, corre que ainda dá tempo. Me conta aqui embaixo nos comentários qual dessas ideias foi a sua favorita, qual você faria aí na sua casa e qual delas você usaria na decoração da sua casa também. Como eu sempre digo aqui, eu não vou nem escolher uma, porque tem tantas que eu gosto que fica difícil de escolher até pra mim. E continuem deixando sugestões de DIYs, ideias, materiais que vocês querem que eu faça aqui. Deixe tudo aqui nos comentários que eu tô lendo tudo, beleza? Eu vou ficando por aqui, um super beijão pra vocês e fui, tchau, até a próxima!